Você está prestes a cometer o erro mais caro da sua vida e eu posso te provar. Acompanha comigo. Mulheres que já casaram e separaram, deixem um conselho do que você faria de diferente para as meninas que ainda não casaram. Nunca conte o seu passado, seus segredos, pois ele usará isso contra você no futuro. E o trecho desse vídeo é o que vamos analisar hoje. Então se você tá pensando em investir nessa garota, assista esse vídeo antes que seja tarde demais. Como estão, caros companheiros, senhores e milords? Aqui quem vos fala é vulgo Red Kimble, mas pode me chamar apenas de Kimble. Vamos pegar de novo aquele vídeo pra gente dar revendo algumas coisas, mas dessa vez vamos bisbilhotar os comentários, tá ligado? Uma hora depois. Aqui ao vivo, vamos ver aqui. Olha lá. Nunca abandone seu profissional, até que é uma dica boa. Nunca, jamais, em tempo algum, dê uma segunda chance. Dica boa também. A maioria dos términos vem por conta das amigas. Interessante também. Colocar Jesus Cristo no centro do relacionamento, porque sem ele não dá certo. Então quem é teu não tem como ter um relacionamento. Ó, nunca assuma as despesas da casa sozinha. Olha só. E o comentário que eu peguei aqui pra gente tá analisando, que é: guardem dinheiro sim, sempre. Façam investimentos, mas para ele, diga que nunca tem dinheiro. Amor é uma coisa e negócios à parte. E assim, esse comentário aqui, apesar de tudo, ele aparece bastante vezes, tá? Enfim, tem umas coisas interessantes aqui. Ó, só tenha filho se você tiver vontade própria. Outro interessante pra gente. Tudo verdade. Mas a parte de não contar o seu passado, porque ele vai usar isso contra você, é a mais pura verdade. Aqui, ó, nunca conte seu passado. Vou estar deixando na descrição desse vídeo ou um link para dar acesso a esse vídeo para você estar dando uma olhada depois. O que eu gostaria é que você se atentasse com esses comentários, principalmente com esse tema, caso você realmente tenha intenção de investir em alguma garota. São 3 comentários que eu notei que possuem uma certa relevância e repetiu em outros momentos e com pessoas diferentes. Guardar dinheiro, ou melhor, esconder dinheiro do marido. Nunca contar sobre o seu passado e nunca deixar de investir em você mesmo. Todavia, segura aí que eu já vou falar mais sobre esses tópicos. O foco que eu gostaria de estar comentando nessa parte introdutória, perceba que em nenhum momento foi falado sobre atitudes, passos e até mesmo formas de pensamento. Dá um exemplo aqui. Eu, no caso a mulher, poderia fazer isso para melhorar o relacionamento. Ou procure conversar com ele sobre tal assunto. Enfim, as dicas, os conselhos que a gente vê é sempre o papo sobre em precauções, arrependimentos e principalmente em vitimismo. Nossa, como que o ser humano é, né? E aqui é independente do gênero. Um ego inflamado que não tem a capacidade de reconhecer seus próprios erros. Olha, eu vou ser direto aqui na resposta, porque eu sei que muitos senhores e companheiros aqui estão querendo saber. E aí, eu devo investir na garota ou não? De acordo com a minha área, manipulação e psicologia sombria, de casar, namorar, ficar sério e qualquer outra nomenclatura que exista por aí no sentido de monogamia, isto é, conviver com outro indivíduo, sempre é um mau negócio. Eu digo isso porque o princípio é simples. Antes de você começar a interação, você já deve conhecer com que tipo de moça, com que tipo de pessoa você está se relacionando. E outra, se em primeiro momento você não teve nada com a pessoa, você tiver alguma coisa ali, mas todo mundo seguiu o seu caminho, e só depois, como é que o pessoal fala? Ai, bateu saudade? O nome disso, psicologicamente falando, é carência. Logo, entrar em um relacionamento só pra ver onde que isso vai dar, só por uma paixão ou carência, é uma tremenda estupidez. Bom, você pediu uma resposta objetiva e eu estou lhe dando ela. E eu sei que apesar dessa resposta, muitos ainda estarão incrédulos dessa resposta. Então, se você não se sente seguro quanto a isso, então vamos para os tópicos seguintes e eu vou abordar os 3 comentários destacados. Mas antes da gente entrar a fundo nessa questão, eu convido a você a deixar um like nesse vídeo, pois assim você fortalece a comunidade e faz o algoritmo do YouTube entender que este conteúdo é relevante na plataforma e passa a mandar e notificar mais pessoas, consequentemente outros homens. Olha você aí ajudando companheiros a investir no lugar certo aí, todo mundo ganha. Então eu conto com o seu apoio nesse like. Deixa seu like! Cara, se você souber o quanto de mulheres estão de acordo com o modo de pensar desse comentário, eu garanto que você pisaria bem no freio antes de investir nessa garota. E fica subentendido quando a pessoa acomete esse tipo de atitude, deixa de se estrupiar com as contas e eu garanto o meu. Um pensamento que um tanto que egoísta, mas de certa forma sagaz. O avanço desse modus operandi se adaptou de tal forma que não tem mais o que você faça ou diga que as mulheres vão pensar de outra forma. Só você que acredita ainda nesse mito do homem provedor. E o pior,
além de ter os companheiros que acreditam nesse mito, tem outros ainda que acreditam no discurso da bandeira AF, que é o outro lado rachar as despesas com você. Como é que a maioria diz? Crescer junto? Ah, wake up to reality. Wake up to reality. Acorda pra vida! O que é agora? Você acredita em Papai Noel? Coelho da Páscoa? O Raccoon, um ícone dessa machosfera, já alertava sobre essa grande mentira. Fora que tem o alerta mais importante, o fator leis. As leis não estão ao seu favor. A justiça brasileira e de vários países favorece sim amplamente a mulher em casos de divórcio, pensão alimentícia, divisões de bens, guarda dos filhos, tudo pode de certa forma e irá voltar-se contra você. Muitos homens perdem metade ou até mais do que construíram em 10 anos. Isso porque eu coloquei uma referência de tempo de relacionamento até que razoável. Tem gente que tem mais tempo e perde muito mais. E eu vou além. Casar sem contrato pré-nupcial hoje em dia é quase que um suicídio financeiro. Você trabalha, constrói, investe e no final pode ser obrigado por lei a dar metade. E a querida não ajudou em nada. Muitos homens pagam pensão para mulheres. Escolheram, olha o absurdo. Escolheram não trabalhar. Perceba como, mesmo tendo as leis a favor dela, ainda não é o suficiente. Ainda querem sair por cima, escondendo dinheiro do marido. E quando terminarem, ainda querem mais dinheiro e os bens do cara. Logo, você ainda pensa em investir, ou melhor, financiar esse tipo de projeto? Continuar esse legado miserável? Ah, mas há os companheiros que digam, né? Ah, mas eu só tô namorando sério. Ou a maioria é amigado, não consta no relacionamento. Meu nobre, independente. A partir do momento que você está convivendo junto com a outra pessoa, no mesmo teto, por assim dizer, já consta união estável. A Maria da Penha já está valendo e a pensão compensatória já se aplica no seu casinho aí. Todavia, meu conselho é mais que óbvio. Não se relacione. Pô, a pessoa quer viver uma vida de casado estando solteiro. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Quer garantir o seu, quer guardar seu dinheiro, beleza. Mas faça isso sozinha. E se você quer guardar dinheiro e ela também, fosse melhor que nenhum dos dois se juntasse. Quer investir numa relação onde já tá claro que lá na frente vai dar prejuízo? For assim, dom sandrismo pra você. Quer se lascar? Se lasque. E outra, não sabe o que fazer com seus bens e quer dar pra alguém aí tudo de mão beijada? É só dar um toque aqui nos comentários que, ó, eu com muita, mas muita relutância faço esse sacrifício por você. E olha, de nada. Olha, se me permite dizer, eu nunca entendi essa questão, esse tópico, que é não contar o passado. O que adianta você curtir adoidado? Só no pum, pá, né? Tá ligado? Cadê o Latel? Dançando. E depois ter que ocultar tudo. Pra mim, não faz sentido. O que você mais quer é se vangloriar com os tais atos. Mas não dá. Senão vai acabar o relacionamento. É como, metaforicamente falando, arranjar um cachorro em um condomínio proibido para animais. A hora ou outra você vai ter que se livrar do seu cachorro. No sentido manipulação é aquilo. O passado é uma espécie de mapa que mostra exatamente com uma precisão cirúrgica o caminho que a pessoa está para percorrer. Se você me dá esse espaço para dizer com todas as palavras, se ela traiu o marido antigo, já espero que vai trair você também. E da mesma forma, com as mesmas circunstâncias e usando das mesmas argumentações e desculpas. É apenas uma questão de ocasião e circunstância. Acredite, vai acontecer. O mesmo se aplica para a forma de amigos e amigas. Aí a desculpa sempre é: ah, mas o meu amigo, essa minha amiga, tá comigo faz tempo. Desde, os tempos antigos, a escola e tudo mais. Eu não troco ele por nada. Beleza, você diz pra ela sem problemas. E pelas sombras, a manobra mais ardilosa e simples, como estamos falando de passado, é você checar os precedentes do amigo e investigar a fundo. Por exemplo, as amizades que ele tinha, principalmente envolvendo essa sua pretendente, os relacionamentos antigos que ele tinha e o principal, que já ocorreu alguma eventualidade de ambos acabarem ficando. Não importa se foi casual, se foi só um beijo, foi só um bola, não interessa. Você investigou, descobriu isso, pula fora. Pula fora. Claro, se você tiver mais recursos, você também pode infiltrar espiões, se for necessário, né? Caso você não descubra a resposta por si mesmo. E claro, também tem o fator escuta, as câmeras. É só você manipular o ambiente ali e bum, você já descobre o que é necessário. De qualquer forma, nesse tópico, o ponto que eu mais queria tratar com você é
a questão casamento não é solução para a solidão. Muitos entram nessa pira, investindo na relação até o ponto de casar, tentando preencher um certo vazio pessoal. Chegam até não terminar por comodismo e carência. Isso, goste você ou não, queira você ou não, pense, planeje você ou não, com o tempo, os problemas, os conflitos vão se multiplicar. Até o ponto que você vai se sentir encurralado, não vai dar mais para empurrar com a barriga, e adivinha o que vai acontecer? Carta de divórcio. E o convite para você se retirar da casa que você comprou, que você construiu, com todo o seu suor e com toda a sua dedicação. A decisão de investir nessa relação, casar, relacionamento sério, ficar sério, enfim, não deve se basear em idade, tempo de namoro, pressão social, deve se basear em lógica, cabeça, consciência, racionalidade. Coisa que muitos companheiros e produtores de conteúdo não estão fazendo. Já disse inúmeras vezes nesse canal e vou repetir. Até que uma hora entre nessa sua cabecinha. Não escute os conselhos fracassados dos seus pais, tios e avós no quesito relacionamento. Se bem que no quesito financeiro também, olha. Quer dizer, não escuta nada. Se eles não tiverem os resultados que você deseja, não perde seu tempo com ele. Até porque a maioria deles só se casou por questões ambíguas, mesquinhas e validação social. É aquilo, a gente tá em tempos diferentes, questões diferentes, crises diferentes. Ignore o passado dela e você estará pregando os próprios pregos do seu caixão. Mas ainda tem aqueles companheiros que podem me dizer: mas todo mundo tem o passado. Não me diga. Isso aí todo mundo sabe. E, inclusive, todo mundo que vem com esse tipo de discursinho, você pode ter certeza que é um manipulador ou manipuladora. A minha experiência, vocês se surpreenderiam quantas vezes as pessoas aplicam a mesma manobra manipulativa. Então, o passado é inegociável. Ele é o mais importante, a peça, a chave do poder. É assim, quer bater mesmo o martelo? É no quesito ex. O ex dela pode te dar um norte que, olha, com certeza você vai saber em quais mares você está navegando. E o conselho chave, na dúvida, termina. Recuar é sempre uma estratégia viável. Cara, vamos lá. Esse conselho por si só é o melhor conselho que já foi dito. E serve para ambos os lados. E se a mulher estagnada, melhor terminar. Só que o diabo mora nos detalhes, né? Esse conselho tem, de certa forma, algo a esconder. Que a maioria das vezes é hipergamia. E para quem desconhece o termo, é simples. A mulher moderna busca um homem acima dela, tanto financeiramente como emocionalmente, fora os status, que para ela é o mais importante. E quando você escolhe ignorar essa regra, o que vai acontecer é o seguinte: quando ela sentir, ou até mesmo perceber que de alguma forma superou você, ou melhor ainda, que o ambiente novo em que ela se encontra existe caras melhores que você, e já espere os chifres, o divórcio e o término sem dúvidas. Entenda, caro companheiro, o casamento não é uma garantia de lealdade, é só um papel, um ponto de controle. Em outras palavras, garantia de sobrevivência financeira para as digníssimas. E ainda nesse tópico, né, de investir em você mesma, é válido falar sobre as traições que futuramente você vai se enfrentar. Uma mulher nunca vai largar um homem, ela não tem um plano B. Já ouvi isso aí também. Nunca. Eu te garanto como mulher. A traição começa antes do casamento e em formas microscópicas, ou na visão dos psicopatas, como agressão dissimulada. As mulheres vão criando brechas e brechas até um ponto de molgar você. Uma frase que me fez refletir muito sobre esse assunto: ela te largou não porque você errou em algum ponto, mas porque ela estava só esperando o momento certo para sair dessa relação sem culpa. Mas caso você esteja confuso, permita-me elucidar alguns exemplos. Traição emocional, começando com conversas íntimas com os amigos. Olha eles aí. Esses são um perigo, né? Já é uma espécie de indicativo de instabilidade futura. Então, abre o teu olho. Brigas bobas, essas brigas elas servem para testar sua paciência e como que você vai se comportar. Caso futuramente venha a acontecer algum tipo de desavença, ela já tem mais ou menos noção de como que você vai agir. Astúcia pura. Fazer observações e críticas sobre sua aparência. Você sempre foi dessa forma, ela conheceu você já dessa forma. Seu corte de cabelo, sua barba, suas unhas e etc. Mas, do nada, isso virou um problema. Não é que virou um problema, isso já era um problema que não foi dito. Então o que ela tá, na verdade, tentando dizer é que ela não acha você uma pessoa atraente, só não quer ter culpa no cartório por te dizer isso. Outra tendência que vem ocorrendo assim com muita força é tirar fotos provocantes nas redes sociais. Cara, se sua mina faz isso é um forte indicativo de poligamia. Isto é, ela quer ter outros relacionamentos, tá usando você como uma espécie de porto seguro caso as coisas deem errado. Mas quando dá certo,
vai expulsar você. Flertar com outros caras. O flerte é o seguinte, se ela tá aceitando, melhor já se separar ali. Não adianta continuar, ficar ou tentar conversar sobre isso. Cara, qualquer nível de flerte, qualquer tipo de interação em forma de comentário, elogio, e ela está aceitando, melhor pular fora. E por fim, o melhor, fazer comparações com ex. Geralmente a mulher que tá fazendo comparações com ex é porque já tá mal de cabeça, não adianta discutir não. O negócio é que ela quer voltar e não admite. Já pega e fala com ela, se você gosta tanto dele, volta com ele. E ponto. Acredite, em grande maior parte, as coisas sempre se resolvem com término. Até porque esse é o desfecho final. Em tempos de OnlyFans, carnaval, mudanças de gênero, eu fortemente recomendo que você entenda, aprenda, veja primeiro os comportamentos que estão sendo ditos e até mesmo questionados aqui na machosfera, até porque isso vai resultar em alguma forma em divórcio e término. Só que a maioria dos companheiros ainda escolhem e querem ignorar esse fato, pois insistem no relacionamento. É aquilo, se você insiste nessa relação, visite famílias destruídas, faça uma pesquisa na rua, aborde outras pessoas, outros homens, faixa etária maior, você vai descobrir que o término e o divórcio é algo muito recorrente. Não é algo que os homens frustrados da Red Pill estão falando. Não, é aquilo que qualquer um consegue ver. Até um cego tá vendo isso. Só você que escolhe não enxergar. E se você não acredita, procure saber dos seus amigos. Quantos deles terminaram o relacionamento? E como foi? Você já vai ver que a forma estrutural, a sequência dos eventos, bate exatamente com o tipo de relação que temos hoje. Olha, eu sou de cidade do interior. E o alerta, o conselho dos antigos, é muito claro quando se trata desse assunto. Se tirar a mulher da roça para morar em cidade grande, prepare-se para você dividir essa mulher. Nesse mesmo sentido, temos outra fase. Para aqueles companheiros que já gostam de esbanjar bens, ostentar mesmo, aí já começam a chegar as interessantes, quer dizer, as pretendentes, é o seguinte. O primeiro cara que aparecer com uma aparência melhorzinha que a sua, ou um carro, às vezes com o mesmo modelo que o seu, só que com os detalhes ali diferentes, adivinha o que vai acontecer? Tchau, tchau. A mesma regra se aplica para certos departamentos e especialidades, profissões mesmo. Algumas delas, médica, enfermeira, advogada, professora, recepcionista, secretária, aquelas mulheres de agência de banco, sabe? E óbvio, tem outras profissões também que se enquadram essa recorrência de traições. Então, se no seu caso a sua parceira tem algumas dessas profissões já citadas, as chances de você ser corno são bem grandes. Lado negro. E chegando na parte mais obscura desse canal e grande diferencial em comparação com os canais vizinhos, é o seguinte. Vou seguindo admoestando voz acerca desse assunto. Relacionamento sempre foi sobre compensação e agendas ocultas. Repare como os casais, eles são frágeis em sua dinâmica e buscam sempre fora aquilo que não conseguem obter dentro de suas relações. É uma hipocrisia atrás da outra. Vamos ser francos aqui nessa parte. O que sustenta o mercado de relacionamento hoje são os companheiros das gerações passadas. Indivíduos esses com uma certa dependência afetiva. Tire eles da equação e temos um país mais próximo da China. Arrisco até dizer que dos Estados Unidos. E apesar desse vídeo parecer ou soar contra você investir na sua jornada romântica e realização pessoal, saiba que eu adoro falar sobre esse assunto. Eu quero sim que você acometa uma barbárie dessa, pois uma vez que venha a não dar certo, é mais um companheiro aqui pro canal. Acredite, eu sou uma espécie de simbiose que se alimenta de frustração, medo, rejeição e dor. Nossa, né? Sou até cruel falando em voz alta. É duro dizer isso, mas a maioria de vocês que estão aqui na machosfera não estão aqui para melhorar de vida, crescer, evoluir como pessoa, se desenvolver mesmo. Não, só estão aqui porque deram de cara na parede. Suas crenças, seus objetivos, sua romance falhou. Você fracassou miseravelmente em relacionamento. No entanto, se lá na frente as coisas mudarem, e vão mudar com as novas agendas globais, isso eu asseguro com certeza para vocês, já espere que os bitcoinheiros de plantão que estão aqui serão os primeiros da fila a começar um relacionamento. É patético isso, mas essa é a machosfera que nós temos e é esses os companheiros que temos mundo aí afora. Estratégia. Como diria o livro As 48 Leis do Poder, não existe inverso dessa lei. Olha, eu não vejo no sentido estratégico da coisa como se você possa tirar proveito, vantagem, benefício para si próprio com uma relação que é instável. Relacionamento é isso hoje em dia. A qualquer momento, tudo que você investiu pode se arruinar, pode acabar. O máximo que pode acontecer, metaforicamente falando,
você jogar essa bomba relógio no colo de outro indivíduo. Já que o principal objetivo de um relacionamento é arruinar a vida de alguém, arruine a vida de outra pessoa, ou pelo menos de oponentes, de pessoas que estejam contra o seu sucesso. Sobre o casamento, a melhor estratégia é a separação total de bens. Caso você esteja aí na dúvida, separação total de bens. Manipulação. Expondo algumas das táticas manipulativas mais comuns usadas aí pelo outro lado, vamos começar com o caso clássico. Sempre acontece aquele caso de do nada, olha só, tá namorando com a pessoa e a mina engravida. Assim, de repente. E você acaba assumindo e casando. Antes de você realizar tal heroísmo, faça um teste de paternidade. Acredite, você se surpreenderia quantos casos que existem nesse país e fora dele de pais que cuidam de filhos que não são os deles. Começa tudo assim, você entra em um relacionamento, às vezes o cara até tem relações com a pessoa, mas de um dia pro outro, geralmente quando o casamento tá meio abalado, surge esse imprevisto, essa casualidade. Faça um teste de paternidade. E sim, antes que você me pergunte, isso é uma jogada bastante ardilosa e de muitos tempos atrás. Outra tática que você precisa se atentar é o famoso golpe do baú, onde a mulher engravida propositalmente, é claro, apenas com o intuito de usar a criança para tirar vantagem ou benefícios para si próprio. Aí envolve tirar seus bens, sua casa, seu carro e até mesmo ganhar uma rendinha, a pensão ali, né? Inclusive é por isso que no Japão houve-se muito esses casos que quando a mulher engravida, a criança nasce e tudo mais, o casal esfria. Não é que ele esfria, ele já era frio, porque o objetivo já era esse desde o início. Seguindo com as táticas, temos também as interações, que são elas sociais, igreja, amigos, família. O outro lado usa muito dessas artimanhas para convencer você de que ela é um bom partido. É uma forma tática muito comum que elas usam para vender o peixe dela. Então ela vai cercando você através do ciclo social e vai introduzindo de forma sutil aquela sementinha do mal, tá ligado? Quando você vê, você tá acreditando realmente que ela é um bom partido, quando na verdade não é. Meu conselho é sempre buscar mais a fundo, obter informações antes de tomar tal decisão. Por favor, né? Meu Deus, não fica perguntando para pessoas que não sabem sobre a sua vida ou o tipo de relação que você tem, o que você deve fazer. Minha filosofia para você é agir na sombra. Toda vez que você quer descobrir alguma coisa de alguém, é só você agir nas sombras. Pronto. É aquilo. Para tudo na vida, vai ter que arregaçar as mangas da blusa e sujar as mãos. Você vai ter que procurar seguir pistas, rastros encobertos, se você quiser saber a verdade e tirar essa dúvida da sua cabeça. E sim, muitas vezes isso vai sim soar doentio, paranoico e até antiético. É por isso que você tem que fazer isso na surdina. E na boa, não tá bom? Termina. É um erro fatal você querer descobrir algo sobre a pessoa pra ficar questionando ela. Ai, por que você foi com aquele cara? O que você tava fazendo naquele carro? Ah, mas aquele amigo seu suspeito. Você curto e grosso, descobriu alguma coisa que você não concorda, dá um ghost e sai fora. E segue o seu caminho. Conclusão. Quando se trata de investir em uma relação, em via de regra, sempre trata-se de um casamento, seja de fase inicial ou consequentemente mesmo. E nos índices estatísticos, há um número alarmante e crescente de níveis de divórcio no país. Casamento no mundo de hoje não é mais sobre amor, é sobre risco, contrato e consequências. A maioria entra com o coração e sai com o bolso vazio, a cabeça destruída e a vida totalmente virada de ponta cabeça. E você, companheiro, ainda quer seguir por esse caminho? Beleza, vai em frente aí. Desejo toda a sorte que você puder ter aí. Contudo, segue meu alerta para todos os companheiros, senhores e milords. Quando o término ou o divórcio vier, meu nobre, ninguém, absolutamente ninguém vai sair ao seu socorro. Tenha isso em mente. Agradeço por você ter acompanhado até aqui. Espero ouvir sua opinião sobre investir em relacionamento aqui nos comentários. E seguimos em frente.